graça e paz. Nós estamos de volta aqui na nossa live da Igreja Batista da Restauração. Eu sou o pastor Ed Gerson e hoje é nosso culto de meio de semana, culto que nós denominamos Tadel. E nós queremos começar orando nesta hora. Você que nos acompanha, você que é da Igreja Batista da Restauração, ou você que é um amigo, que alguém te convidou para acompanhar essa live, para estar ouvindo essa palavra, eu desejo no nosso coração que essa palavra lhe abençoe, lhe alcance, traga paz para o seu coração, traga vida para você. E aonde você estiver, nós temos maior alegria que você esteja ouvindo, porque a palavra do Senhor é a palavra que cura, que liberta, que restaura. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Pai amado e querido, em nome do teu Filho amado Jesus. Nessa hora nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que essa palavra, Senhor, que vai sair da nossa boca, esse louvor que vai ser entoado agora, que ele, Senhor, tenha o poder de alcançar aquele que está abatido, aquele desanimado, aquele que está entristecido, aquele que está preocupado com toda essa pandemia, preocupado com aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Senhor, mas nós sabemos que Tu és poderoso, Senhor, para transformar todas as coisas. Também sabemos, Pai, que Tu não está alheio a todas essas coisas. Tu, ó Senhor, tem o controle de todas as coisas. Por isso nós temos fé no Teu nome, fé naquilo que Tu estás fazendo e que Tu vai fazer. Por isso nós estamos aqui te cultuando, por isso nós estamos dando um culto ao Senhor, por saber, por garantir que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Fica conosco, Te faz presente nesse lugar, e não apenas nesse lugar, porque Tu é onipresente e onisciente, mas também esteja em cada lar, em cada casa, ou aonde os Teus filhos estiverem acompanhando essa live, para a honra e glória do Teu nome. Nós assim Te louvamos, Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Nesses dias nós podemos contemplar a face de Deus, pois nesses dias de aflições muitos têm se prostrado diante do Senhor. Até mesmo aqueles que nunca se direcionaram à face de Deus, nos têm buscado. E nós estamos aqui para proclamar esse Deus que é poderoso e digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. De meu cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Som de trovão, luzes, relâmpagos.
misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Tu és santo, Jesus. Amém, queridos. Nós acabamos de acompanhar o Ministério de Louvor, o Marcos e a Valquíria. Obrigado, queridos. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, ao nosso tadel. Queridos, na semana passada, ou no começo da semana, domingo, nós trabalhamos o texto de Atos, é o texto que nós estamos trabalhando, Atos 1. E domingo nós trabalhamos que Jesus pediu para que os discípulos deles não saíssem de Jerusalém, ou que eles não voltassem de onde eles tinham vindo, da cidade de onde eles tinham vindo, do lugarejo de onde eles tinham vindo, de que eles não voltassem a Galileia. E eu dei alguns motivos porque eles não deveriam, porque o pedido de Jesus era para eles não voltar para Galileia, porque porque havia uma profecia que de Jerusalém começaria um novo tempo para todos os homens. Também porque quando Jesus morreu, todos se sentiam órfãos, então a tendência deles era voltar para Galileia. Também Jesus pediu que eles não voltassem, que eles permanecessem em Jerusalém, porque os discípulos poderiam perder o propósito do chamado de Jesus. E hoje eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a falar domingo. Quero usar o mesmo texto que está em Atos 1, de 4 a 5. Eu quero ler com vocês, que diz o seguinte, Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Querido, Jesus faz uma promessa. Jesus diz que é para eles permanecerem em Jerusalém, porque há de vir uma promessa. Há uma promessa, na fala de Jesus há uma promessa, que João Batista batizou com água, mas que ele batizaria com fogo. E aqui está implícito que o Espírito Santo viria e desceria sobre eles. Mas por que então que eles deveriam permanecer em Jerusalém? E por que Jerusalém era o alvo de Jesus naquele momento? Por que o Espírito Santo não poderia vir sobre eles em outro lugar? E eu não quero falar agora sobre a pessoa do Espírito Santo, que foi o que aconteceu, mas eu quero falar o motivo que Jesus pediu acitosamente para eles que não se retirassem de Jerusalém, que eles esperassem. O porquê, qual era o motivo de Jesus, o que Jesus estava pensando, o que é que aconteceria nesse tempo. E eu quero deixar você a par disso tudo, para a gente poder, você entender por que eles precisavam estar em Jerusalém. Queridos, nós, há poucos dias, acho que 15 dias mais ou menos, foi a nossa Páscoa.
E quando nós comemoramos ou quando celebramos a morte e ressurreição de Jesus para pagar os nossos pecados, naquele tempo também era a Páscoa dos judeus, o tempo que eles saíram do Egito, eles comemoravam. E todo mundo sabe dessa história, que quando Moisés foi tirá-los do Egito, a última praga era que matasse um cordeiro, comesse desse cordeiro, o sangue desse cordeiro passasse no umbral da casa. E Deus ia liberar um anjo da morte, e esse anjo da morte, quando ele estivesse dentro das ruas do Egito, a casa onde tivesse o sangue, ele não entraria e pouparia as pessoas que lá estavam. Então, querido, isso aconteceu e eles vieram com essa prática para Israel, já o Estado, o país de Israel pronto, já vivendo lá, eles vieram com essa prática. E quando Jesus vem, ele é exatamente como o Cordeiro de Deus, como diz João, ele morre nesse tempo, ele é crucificado e é ressuscitado nesse tempo. Mas é esse tempo, no tempo da festa da Páscoa, e depois da Páscoa, depois de 50 dias, vinha Pentecostes, 5 semanas depois, ou 7 semanas depois, viria a festa, que seria a festa da Saga, a festa das colheitas. E nesse período, querido, teria a grande festa, e é uma das 3 grandes festas que havia em Israel, que Deus dizia que os homens ou os judeus, mesmo os que não moravam em Israel, que estavam espalhados pelo mundo, eles deveriam vir a Israel. Só que essa festa acontecia num tempo muito propício para eles virem chegarem em Israel. Os que vinham de longe, que vinham da Judéia, de Samaria, ou mesmo fora de Israel, era bom porque era um tempo que não tinha muita chuva, era um tempo de fácil acesso para eles que vinham andando ou montados em lombos de animais, tornaria mais fácil. Então esse tempo tinha mais gente. Olha como Deus, querido, como nada pega Deus de surpresa, como Deus está além do seu tempo. Aquilo que para nós conhecemos hoje, Deus já sabia. Então Deus permitiu que o seu filho viesse e morresse exatamente nesse tempo, para que seria o tempo que teria mais pessoas. E depois da morte de Jesus, 50 dias depois, Israel estava tomado de pessoas, que era a festa da colheita, a festa de Pentecostes. Então tinha gente de todos os lugares, tinha gente, querido, que estavam de todas as nações. Se nós olharmos no relato que Pedro faz, aqui ele falando, ele vai dizer que quando as pessoas, no capítulo de Atos, capítulo 2, a partir do verso 7, diz o seguinte: já depois que o Espírito Santo desce sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e eles vão dizer o seguinte: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são esses porventura galileus, todos esses que aí estão falando, como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas? Somos nós partos, medos, helenitas, e os naturais da Macedônia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, e nas imediações de Cirene, Roma, que aqui residem. Olha só, querido, como eu disse anterior, nada pega Deus de surpresa, pois Deus é o arquiteto do mundo. Essa situação que nós estamos vivendo não pegou Deus de surpresa, querido. Deus sabia que ia acontecer. Então, se você buscar a Ele, ela tem solução, Deus vai lhe dar escape. E nesse tempo estava a maior parte das pessoas lá. Então, por isso, grande multidão, pessoas que vieram de todos os lugares, estavam lá, daquele mundo conhecido, estavam para glorificar, para celebrar o Senhor, para agradecer, para trazer uma oferta. Também eles vinham, muitos vinham desde da semana da Páscoa e ficavam até essa semana. O que eles vinham fazer? Eles vinham sacrificar o cordeiro por remissão dos seus pecados. Então, por isso, Jesus disse: fiquem lá. E qual era o motivo lá? E aqui eu começo a dizer, porque Jerusalém era o centro religioso do mundo, ou dos judeus, todos aqueles que tinham o judaísmo como religião. Os judeus que estavam espalhados ao redor do mundo, agora voltavam para lá
para celebrar. E nesse tempo, eles estando lá, eles iam anunciar aquilo que disse Moisés, aquilo que disse Deus, disse para Abraão, que em Abraão seriam benditos todas as famílias da terra. E sendo ele o centro religioso, de uma só vez, muitas pessoas ouviriam essa palavra. E isso é verdade, que eu acabei de ler um texto para vocês. Também, nesse lugar, em Israel, ou naquele tempo, era o centro religioso. Então, os líderes religiosos que mataram a Jesus, que entregaram Jesus a Pilatos, estavam lá. E eles seriam testemunha do que aconteceu. Imagine, se os discípulos de Jesus, se os apóstolos voltam para Galileia, eles diriam: olha, isso aconteceu numa cidadezinha de Galileia, não vem nada bom de Galileia, não há profeta, não acontece nada novo, mas aconteceu diante deles. Isso, eu quero ler o texto que está com vocês, no livro de Atos. Nós estamos usando o livro de Atos, no livro de Atos, no capítulo 4, verso de 5 até 11, que nos diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Olha só, olha um dos motivos que eu estou lhe dando para que Jesus dissesse: não saia de Jerusalém, porque agora esses homens que mandaram crucificar a Jesus, porque, queridos, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos disse: olha, eu vou liberar esse homem, porque não há nada nesse homem. Ele disse: e eu sei que nesse período é necessário que se solte um homem, então eu vou soltar ele. Eles disseram: não, mata-o. Eles disseram: não. Então, trouxe Barrabás e disse: nós temos duas pessoas aqui, dois homens, eu não vejo culpa nesse Jesus. Mas a quem vocês preferem? Então esses líderes começaram a induzir o povo a pedir que se liberasse a Barrabás e se crucificasse a Jesus. Então, queridos, tinha que começar em Jerusalém, para que eles vissem o erro que cometeram. Segundo ponto, para arrependimento de todos que concordaram com a morte condenatória de Jesus. Queridos, todos eles precisavam saber que esse Jesus a quem eles mataram era o Cordeiro de Deus. E esse mesmo texto, eu quero fazer uso desse mesmo texto que está em Atos 4, de 10 a 12, ele vai dizer o seguinte: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só, ele não apenas disse que eles eram culpados da morte de Jesus, mas também ele asseverou, ele fortaleceu a ideia, ele disse com todas as letras que Jesus é o único que pode salvar
era o pecador. Ele disse a eles: olha, vocês entregaram ele, e vocês são culpados disso. Vocês têm uma culpa porque vocês entregaram a Jesus, sendo vocês os construtores, sendo vocês os líderes religiosos, pessoas responsáveis para indicar quem era o Cristo, o Messias. E sendo vocês os construtores, aqueles que indicariam quem era o Cristo, vocês erraram, induziram o povo ao erro. Não apenas vocês erraram, mas induziram o povo ao erro. E só nele há salvação. Querido, eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo, que Jesus, naquele tempo, era aquele que salvava. Só nele havia salvação. Ainda hoje, eternamente, vai ser o único que pode salvar o homem dos seus pecados, dos seus delitos, das suas enfermidades espirituais. E por isso, querido, era necessário que eles estivessem em Jerusalém. Eu te dei dois motivos. Primeiro, Jerusalém era o centro religioso, também para que arrependimento dos homens. E eu quero colaborar com mais um texto. Esse texto está no fim de todos os evangelhos. O evangelho de Lucas diz que quando Jesus está na cruz, e quando ele diz que está consumado, a um centurião, a um soldado romano, ou um líder, o centurião era um líder de uma tropa de 100 homens, por isso o centurião, e esse homem está lá, olhando para Jesus crucificado, e aí Jesus diz, lamá sabachthani. Então um soldado molha um isopo no vinagre e dá para Jesus beber, e Jesus não bebe. E nessa hora começa a trovejar, começa o mundo a ter trovões, a ter terremotos e maremotos. E o centurião, um homem romano, que não tinha a promessa do Messias, ou que até então não se tinha, porque até então no Velho Testamento, querido, a promessa era só para os judeus. Mas Jesus diz que veio para quebrar a barreira, ou para quebrar o muro que havia entre judeus e gentios, e dos dois fez o seu povo. E esse homem é o primeiro a dizer, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Ele estava tendo convicção que a humanidade tinha errado, ele estava tendo convicção que as pessoas tinham errado, ele tinha convicção que aqueles que entregaram Jesus e mataram Jesus erraram, e agora ele se reconhece como pecador, Jesus como o único e suficiente Salvador. Também tem um outro texto, acho que se não estou enganado, no livro de João, que diz que do lado dele estavam dois malfeitores, dois ladrões, e os dois ladrões começam a falar de Jesus, dizer para Jesus, olha, desce daí, tu não foi aquele que curou, que fez tanto milagre, então desce desse lugar e tira nós também. E numa hora dessa, um dos ladrões disse, olha, verdadeiramente, nós somos justos, ou o nosso castigo, a nossa pena é justa, de nós estarmos aqui, porque nós cometemos um delito, mas esse homem não cometeu delito nenhum. E ele olha para Jesus e disse, mestre, quando vier o teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Começou aí, queridos, com a morte de Jesus, ou com Jesus na cruz, o reino da graça. A graça é expandida não apenas agora para judeus, mas para todo mundo que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. Também, mais um motivo para se ficar em Jerusalém, para que os gentios que vinham para o Pentecostes pudessem ouvir a palavra de graça, a palavra de salvação. Querido, Atos 2, de 5 a 12, eu acho que eu já até li esse texto com vocês. Ele vai dizer exatamente isso. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluíram a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como
os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, helenistas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Síria, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia. Mas nas imediações da Cirene, romanos que ainda residem, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Queridos, olha só, se pelo lado nós temos homens, Deus dá a oportunidade de homens de todas as nações saber que Deus os ama, e homens que não estavam dentro da promessa, porque a promessa até então era para os judeus, aqueles que tinham uma aliança, que tinham a aliança da circuncisão com Deus. Agora Deus está dizendo que não é mais necessário que seja uma aliança feita na carne, mas que a aliança vai ser feita agora no coração, e que todo aquele, como diz o livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso de 10 e 11, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos os receberam, Deus diz o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, queridos, agora, esses homens estavam ali, estavam maravilhados, esses homens estavam estupefatos, esses homens estavam em assombro de coração e perguntando: como que isso está acontecendo? Se esses homens não são da Galileia, uma região pobre, uma região de pouco ensino. Imagine, era como se as pessoas que estivessem falando, estivessem ouvindo, eram homens de muito ensino, e vindo pescadores falar em outras línguas. É como se nós estivéssemos ouvindo gente lá no interior, no meu interior, da onde eu vim, falando inglês, francês, alemão, e essas pessoas que são dessa nacionalidade, ouvindo eles falarem, dizendo atônito, disse: não, mas como eles podem estar falando nessas línguas, se eles não estudaram, se eles nunca foram capacitados para falar? É porque Deus, que Ele derramou o Espírito Santo, e Jesus disse que derramaria o Espírito Santo para que eles fossem testemunhas dele, testemunha que ele veio e do que ele fez. E eles, estando em Jerusalém, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, ninguém poderia negar que Deus visitou a terra, que o Filho de Deus verdadeiramente era Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo que pisou nessa terra. Então, queridos, por isso Jesus disse: olha, ficai, permanecei em Jerusalém, porque a promessa era que se começava em Jerusalém. E na grande comissão, no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir de 18 para frente, Jesus, quando está indo a caminho da Galileia para se despedir dele, disse: olha, ficai em Jerusalém, não sai, porque dentro desses dias, e eu quero ler esse texto com você rapidamente, meu querido, eu vou abrir aqui a Bíblia e procurar esse texto para eu ler com vocês, para que você ouça, você que está aí do outro lado me ouvindo, que está acompanhando. Isso nós chamamos da grande comissão, daquilo que Jesus comissionou aos seus discípulos. Ele disse o seguinte, Mateus 28, a partir do 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide, ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Mas aonde isso começaria? Jesus mandou eles voltar para Jerusalém, porque começava na cidade de Davi, começava na cidade do rei, começava na cidade onde Jesus foi crucificado, começava na cidade onde ele foi rejeitado. Você precisa lembrar que Jesus entrou
uma semana antes de ser crucificado, ele entrou montado num jumentinho em Jerusalém. E as pessoas fizeram festa, tiraram ramos e todo mundo saudava Jesus. Ele montado no jumento, botaram suas roupas no chão. Jesus entrou. E uma semana depois disseram: crucificam, crucificam. E assim Jesus foi crucificado. Também, como eu disse há pouco, tinha um outro homem, um desordeiro, um revolucionário, e que colocaram diante de Jesus para que o povo escolhesse Jesus ou Barrabás. Mas eles escolheram a Barrabás e crucificaram a Jesus. E Jesus, quando estava na sua agonia na cruz, antes de entregar o Espírito, ele olhou para aqueles que tinham crucificado e que zombavam dele e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer para você, querido, que o perdão de Jesus ainda está em voga para mim e para você. É só por isso que eu estou aqui. Tem mais pessoas que você não está vendo nesse lugar, mas é porque nós entendemos e o perdão de Deus alcançou o nosso coração. E você que está aí, que está me vendo, se você ainda não tem uma aliança com Jesus nesse dia, Jesus está chamando você para fazer uma aliança com Ele. O perdão dele, querido, é para todos nós. O perdão dele, querido, foi há 2000 anos atrás, ainda é vigente, querido, para esse tempo, para esse dia atual. Nós vamos terminar, nós vamos chegar à nossa conclusão daquilo que eu estava falando e por que ele estava em Jerusalém. Porque começa em Jerusalém, e nós não vamos ter mais tempo de falar isso, mas ele começa em Jerusalém. E de Jerusalém, queridos, a primeira pregação de Pedro em Jerusalém, e é continuação daquele texto que eu li, Atos 2, de 5 a 12, perto de 3.000 almas se convertem ao cristianismo. Ainda não era chamado de cristianismo, uns chamavam de o caminho, ou dos galileus, e tantas outras formas. Depois de muito tempo foi chamado de cristianismo, mas quase 3.000 almas se converteram naquele dia. E ali começa, com a vida do Espírito Santo, Deus inaugura a sua igreja. A igreja, como você vê, não a igreja com rótulos, com nomes, com placa, não, mas a igreja que ele disse a Pedro, que o inferno não prevaleceria. Talvez, querido, você esteja com muito medo desse vírus e tudo, dessa pandemia que está no Brasil, que está no mundo. Queridos, eu quero dizer para você, queridos, que esse medo é verdadeiro. Ele tem fundamento. Nós somos seres humanos, nós sentimos medo. Querido, mas há alguém que já pagou a conta por você. A Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras. E o castigo que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Querido, muito mais que uma pandemia, é aquilo que Jesus fez. Se Jesus pagou a nossa conta lá na cruz, ele pode muito bem, querido, salvar a tua alma e salvar você de tudo que está acontecendo. Amém, querido? Eu vou chamar o nosso ministério de louvor para cantar mais uma canção. Não desliga, não sai daí. Medite em tudo que nós estamos falando. Medite em tudo que nós estamos fazendo. Há pouco tempo passou a nossa Páscoa. E essa Páscoa que acabou agora, é o tempo que, depois dela foi que veio o Espírito Santo que começou a fundar uma igreja. Nós estamos ainda nesse período, querido, e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso, porque é exatamente nesse período que começou no Brasil, com mais ou menos um mês, quando nós nos preparávamos para a Páscoa, quando nós nos preparávamos para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, o pagamento da nossa dívida diante do Senhor. Foi que começou e todo mundo ficou em casa, muitas pessoas estão trabalhando em casa, mudou de ponta cabeça a nossa vida. Mas tem solução para isso. Depois da Páscoa, depois de 50 dias, veio o Pentecostes. Eu creio que Deus está preparando algo muito grande, muito glorioso, muito bom para esses dias. Então, fique alerta, assim como os discípulos de Jesus, fique em Jerusalém. Não saia desse lugar. Esse tempo é tempo de obediência, querida. É tempo de a gente estar procurando saber o que Jesus vai fazer. Ele disse que ele mandaria do céu o Espírito Santo para nos investir de autoridade.
para que os discípulos deles pudessem pregar diante daqueles jovens, mesmo com o risco de ser açoitado, de risco de vida, eles não retrocederem. Esse evangelho que eu prego para você hoje, depois de 2000 anos, foi o evangelho que começou lá, com os apóstolos. É esse evangelho. Então, querido, ainda não fez aquele dia da Páscoa. Nós ainda estamos dentro desse dia que pode acontecer muitas coisas na tua vida. Deus pode fazer milagres na sua vida. Deus pode salvar, Deus pode curar você. Sabe, agora que a ciência, queridos, não tem uma resposta para tudo que está acontecendo, será que não é hora de você olhar para Deus? Será que não é hora para você olhar para aquele que tem resposta para todas as coisas? Que mandou o seu filho morrer na cruz do Calvário. Amém? Ministério de novo, por favor. Que nessa noite você se fortaleça no Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus que já está em você, que está aí bem perto de você, te dê a certeza do amor de Deus, e que isso te faça confiante, te faça fortalecido nele. Que o Espírito Santo de Deus te faça vencer as dificuldades, te capacite para prosseguir cada dia mais, firmado no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelos teu soprar.
Deus te invada e preencha todas as lacunas que possa existir em ti. Amém. Amém, querido. Essa foi uma canção profética da tua vida. O que fazer quando Ele vem? Eu quero orar para você terminar orando. Senhor, em nome de Jesus. O meu desejo, Senhor, o desejo do meu coração é que essa palavra, Senhor, venha gerar crescimento, gerar fé, Senhor, gerar, Senhor, uma outra postura. Senhor, naqueles que estão com medo, naqueles que estão encarcerados, que eles possam lembrar que um dia Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. Porque Deus sempre tem algo maior e melhor para a nossa vida, bem maior do que aquilo que pedimos ou pensamos, ou do que aquilo que nós visualizamos. Então, queridos, que a sua fé possa ser alavancada, que a sua fé possa ser crescente nesta hora de pandemia. Talvez você esteja em casa, você esteja com medo. Saiba que o Senhor não perdeu o controle das coisas, o Senhor continua, o Senhor no controle, não perdeu o controle da sua vida. Essa noite, querido, ore ao Senhor, fale com Ele, peça para Ele: Senhor, me protege, me guarda. Senhor, coloca as tuas mãos sobre a minha vida, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Se nós oramos com fé e te agradecemos em nome de Jesus. Nosso muito obrigado àqueles que têm nos seguido, que têm ouvido as nossas ministrações. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Sim, muito obrigado. Amém. Paz, graça e paz a todos.